eu passo acho que para o Carlos, né, Carlos, para você também poder ficar de olho no plenário aí também, das reuniões aí que você está. Aí depois eu passo a palavra para cada um fazer uma manifestação de 3 a 4 minutos falando do concurso, né, de cada um dos concursos. Já estamos ao vivo, já. O Roberto tá bom, também. tranquilo. Tá bom, gente? A ideia seria essa daí. Vamos só esperar o pessoal entrar um pouquinho aqui, ó. Uns 2 ou 3 minutos, só para as pessoas poderem começar a entrar no Facebook. Já está no ar. E está tendo votação aí, Carlos? A votação terminou agora, mas a gente está tendo aqui uma discussão do 529, do PL, porque cada dia você descobre uma nova maldade nesse PL, aqui do desmonte dos serviços públicos, né? Tem a questão da tributação, tem a questão do IPVA, do ICMS, é uma loucura. Eu nunca vi tanta maldade no projeto de lei como nesse 529. Além das extinções das fundações da área da saúde, por exemplo, a FURP, que é a Fábrica do Remédio Popular, da SUSEM, que é a Superintendência de Combate às Endemias, o Oncocentro, o IANSP, ainda tem outras maldades paralelas que a gente vai descobrindo ao longo do debate aqui do projeto. É um absurdo total. Mas, por enquanto, o projeto não foi votado, está meio parado ainda na Comissão de Constituição e Justiça, e a nossa tarefa é deixar ele parado, né, para que ele não prospere. Nós já apresentamos emendas, mas, enfim, aí tem uma movimentação forte de vários setores contra esse projeto, porque ele não atinge só o funcionalismo, vai ter muito desemprego, mas atinge toda a população, principalmente a população mais vulnerável, que mais precisa dos serviços públicos. Ataque aos serviços públicos, aos servidores públicos. E para completar, né, Carlos, temos também a reforma administrativa no âmbito federal. Essa acaba com o concurso público mesmo, né? Assim, destrói o serviço público. E acaba público. Com a estabilidade no emprego também, né? Que piora, enfraquece o concurso e neutraliza muito a estabilidade no emprego, que, na verdade, é um diferencial que nós temos hoje, uma garantia de autonomia e independência dos servidores, não é privilégio, né? Por exemplo, a gente tem usado muito aquele exemplo, Celso, aquele guarda civil de Santos, um GCM, né, guarda civil metropolitano de Santos, que multou o desembargador aqui do TJ de São Paulo, que estava sem máscara, e ele foi extremamente grosso, tentando pressionar o servidor da segurança pública, mas ele era efetivo, concursado, então ele bancou, foi firme com o desembargador falou que ia ligar para o chefe dele, acho que ligou, enfim, mas se ele não fosse efetivo, concursado, se ele não tivesse estabilidade, ele poderia ter cedido, né? Entendeu? Então, ele não foi demitido, enfim, não foi perseguido, e ele teve autonomia e independência ali, porque imagina se ele não é efetivo e concursado, ele fica refém, né, dos humores dos governantes de plantão, do chefete ali, do diretor. Então, é importante a estabilidade nesse sentido, né? É vital, né? É vital. Estabilidade é vital. Mas a reforma do Bolsonaro acaba com a estabilidade do emprego, neutraliza o concurso público e vai terceirizando e privatizando cada vez mais os serviços públicos no Brasil. Seria um dos maiores retrocessos aí da história. Nem o Fernando Henrique conseguiu, né, fazer isso, que ele tentou lá com a reforma administrativa do Bresser, em 99, fez uma reforma administrativa. Na verdade, a reforma do Fernando Henrique já pressupõe, já aprovou critérios de avaliação e até de demissão de servidores que realmente não trabalham, que são poucos, na verdade, né? Mas nós já temos mecanismos para resolver essa situação.
mas o governo Bolsonaro radicalizou, né? Que mostra que a política dele é uma política de ódio aos servidores, como faz o Dória, o PSDB aqui em São Paulo há muitos anos. Bom, então, acho que dá para começar. Vamos começando nossa live de hoje. Boa noite a todos, boa noite a todos, né? Cumprimentar também as pessoas que estão entrando aqui nas redes sociais. Nossa live de hoje é um ato live respeitando. Os concursados merecem respeito. O que nós pretendemos com esse ato live de hoje? Mostrar para as pessoas o que está acontecendo aqui na Prefeitura de São Paulo, né? A gente vai falar, são vários concursos públicos aqui no município e a Prefeitura de São Paulo, os concursos públicos estão com prazo de vigência e a Prefeitura de São Paulo, ao invés de fazer a nomeação dos aprovados em concursos públicos, a gente vai falar, são vários concursos aqui, ela está contratando pessoas para esses cargos, né? O que é uma burla ao concurso público, na verdade, na cidade de São Paulo. Então, nós temos aqui na noite de hoje a Juliana, que é da carreira de AGPP, assistente de gestão de políticas públicas. Temos a Paula, da carreira de QAG, que é profissionais de engenharia, arquitetura, agronomia e geologia. Temos também o Felipe, da carreira de APDO, analista de planejamento e desenvolvimento organizacional. Estou vendo o Fábio também, da carreira de AMCI, que é auditor municipal de controle interno. E o João, da carreira de APPGG, analista de políticas públicas e gestão governamental. São concursos importantes, carreiras importantes aqui na cidade de São Paulo. E temos também tem o advogado Dr. Roberto Picelli, que acompanha esse processo todo, está muito a par do que tem se desenrolado desde a abertura dos concursos públicos aqui da cidade de São Paulo, também que vai falar com a gente. E temos também o nosso professor, nosso deputado Carlos Janazzi, que também é servidor público, sabe da importância dos concursos públicos, a importância de termos servidores públicos estáveis para as políticas de Estado, né? Que tenhamos políticas de Estado, para que tenhamos políticas de Estado, nós precisamos de servidores públicos estáveis, concursados. Então, prazer enorme tê-los aqui, Carlos também, prazer enorme. E antes de começar a falar um pouco dos problemas daqui, passar a palavra para vocês, no dia de hoje, mais um momento triste, né? A gente começa as nossas lives falando infelizmente, da Covid-19, é uma crise sanitária sem precedentes. Hoje tivemos 516 óbitos, né, nas últimas 24 horas, e 127.517 óbitos, né? Então, a gente começa prestando nossa solidariedade às famílias, né, das pessoas que nos deixaram, né, por conta da Covid-19 e por conta da irresponsabilidade dos governos, tanto federal, como estadual e como municipal, de não tratar essa crise sanitária com a devida importância, com uma articulação entre os governos, para que a gente tem certeza que muitas dessas pessoas que morreram, perderam suas vidas, poderiam estar aqui ainda se nós tivéssemos governos competentes. Então, deixa eu começar a passar a palavra aqui, Carlos, nós começamos essa live de hoje para falar dos concursos públicos, e você já tem uma experiência muito grande, já foi vereador aqui na cidade de São Paulo, fiscalizando as políticas públicas aqui, dos prefeitos que você encontrou por aqui, e a sua luta em defesa dos concursos públicos, tanto da área da educação, como de outras áreas também, fazendo essa cobrança insistentemente da necessidade da nomeação, abertura de concursos públicos, e também da nomeação, porque não basta abrir concursos públicos e depois não nomear os aprovados em concurso. Então, você que tem essa experiência aí, tanto aqui no município como no estado também, que já desempenha esse papel também brilhantemente aí na defesa dos servidores públicos a nível estadual. Então, gostaria de passar a palavra para você, Carlos. Boa noite, Celso, vereador Celso Janazzi. Boa noite, estou vendo aqui Juliano, João, Felipe, Fábio, a Paula, o Vitor, que está aí monitorando o aplicativo. Primeiro, parabenizar vocês por vocês terem sido aprovados nos concursos, que não é fácil a aprovação no concurso, tem que estudar bastante,
a competição é altíssima, você compete com pessoas do Brasil inteiro, pessoas vêm prestar concurso aqui em São Paulo, você tem que abrir mão, às vezes, de um emprego, do seu tempo com os familiares. Então, primeiro, parabenizar vocês. Por isso, parabenizar o vereador Celso Gianazzi pela iniciativa de fazer a live, essa roda de conversa, porque uma live como essa é um instrumento de cobrança, de luta, de denúncia, de organização, e para dar visibilidade também ao que vem acontecendo, porque, infelizmente, os meios de comunicação de massa, a mídia, não defende mais concurso público, a imprensa não abre espaço para isso, né? Para esse tipo de debate. A gente leva a pauta para a Folha, para o Estadão, para o Globo, enfim, não tem repercussão, porque a própria imprensa também trabalha com essa lógica do mercado, né, do Estado mínimo, então ela não dá mínima para o servidor público, tanto é que ela defende a reforma administrativa do Bolsonaro, o fim da estabilidade. É só você pegar os editoriais dos principais jornais, dos principais meios de comunicação de massa. Eles são contra concurso, contra estabilidade, eles defendem essa lógica da terceirização. Então, você não tem. Então, a live é importante, porque ela começa, as pessoas estão acompanhando e vendo a gravidade da situação. Então, é importante a live. Agora, e dizer o seguinte, que vocês não estão pedindo nenhum favor, vocês foram aprovados e aprovadas em concursos públicos. Esses concursos foram todos aprovados pelo Legislativo Municipal, teve votação na Câmara Municipal, teve dotação orçamentária, tudo dentro da lei, tudo regularizado. Vocês aprovaram, os vereadores aprovaram os projetos de lei, as leis foram sancionadas pelo próprio Executivo, que encaminhou os projetos para a Câmara Municipal, tem dotação orçamentária, teve um custo para a Prefeitura e um custo para vocês que prestaram também o concurso. Então, o governo... existem as vagas, né? As vagas estão todas disponibilizadas, nós sabemos, o Celso tem o mapeamento, agora o governo não faz a chamada e ainda contrata, em muitos casos, servidores comissionados, né? Então, isso aí é improbidade administrativa. O governo municipal está afrontando a legislação e por isso que vocês já foram. Sei que o vereador Celso Gianazzi já foi com vocês no Ministério Público, MP já foi acionado, agora que vocês me disseram, o promotor Silvio Marques, que atua muito nessa área, está tomando as providências. Me parece que já abriu um inquérito civil, né? E é muito importante que o MP tome providências, porque para mim, fica muito claro que há improbidade administrativa. O governo municipal não está cumprindo a legislação aprovada na Câmara Municipal, sancionada por ele, pelo prefeito, né, da cidade de São Paulo. E acho que vocês acionaram também, Celso, o Tribunal de Contas do município. Isso tem que ser... Esse é o caminho que a gente sempre fez na Câmara Municipal e aqui na Assembleia Legislativa, que não é diferente. Aqui também tem muitos concursos, não só da educação, a gente faz muitas lives da educação, mas tem concursos de várias secretarias, de várias áreas que foram realizados no estado de São Paulo, e também as chamadas só ocorrem quando a gente aciona o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, quando a gente faz audiência pública, faz pressão, aciona também as comissões permanentes da Lesp. Eu fazia muito isso aí na Câmara Municipal, acionando as comissões permanentes para pressionar o governo. Daí, em alguns casos, ele chama. Agora, quando não tem movimentação, não tem pressão, então não há chamada. Então, acho que o caminho é esse mesmo: mobilização, pressão, denúncia, Ministério Público, Tribunal de Contas, no caso do município, continuar falando na tribuna, que o Celso faz muito bem isso, utiliza a tribuna da Câmara Municipal para dar visibilidade, para cobrar o governo. A tribuna é um instrumento de cobrança. O governo sai no Diário Oficial, o pronunciamento do vereador, do parlamentar. E a mobilização junto com os aprovados. Isso é fundamental. Então, teve concurso, teve custo para vocês, custo para a prefeitura, as vagas estão aí, a déficit, o governo tem que chamar os aprovados, né? E fazer essa luta agora, nesse momento, é fundamental, porque Celso disse, vem aí uma reforma administrativa do governo federal, que vai praticamente inviabilizar
novos concursos públicos e também inviabilizar, sobretudo, a estabilidade do emprego, que é uma conquista, está lá na Constituição Federal, que é um instrumento importante para garantir a independência e a autonomia dos nossos servidores, para que eles não fiquem reféns dos governantes de plantão, de um diretor, de um chefe de seção, né? É muito importante. Você tem o caso daquele guarda civil metropolitano de Santos, que multou o desembargador, aquele desembargador que foi extremamente autoritário com ele, dizendo que ia ligar para o chefe dele, alguma coisa assim. Ele foi firme, ele, né, ali teve uma postura firme, manteve a multa, não se curvou ao cargo do desembargador, porque o desembargador ali não era um civil, era um cidadão que estava desrespeitando a lei. E ele foi firme. Se ele não fosse concursado, se ele não tivesse estabilidade, talvez ele não tivesse tido aquele comportamento, ele não enfrentaria aqui o desembargador no sentido de manter a multa. Isso acontece em todo o Brasil, onde tem estabilidade, onde tem concurso público, você tem também um quadro mais qualificado de servidores nas várias áreas. Então, para nós, o concurso público é a principal entrada no serviço público no Brasil, seja no município, no estado, na União, ele tem que ser garantido, porque se você quebra o concurso e quebra a estabilidade, você prejudica não só os trabalhadores, né, os servidores, mas, sobretudo, a população, que perde em qualidade de atendimento, né, porque você tem mudanças, você não vai ter o mesmo servidor o tempo todo, ele pode ser transferido, demitido a qualquer momento, por qualquer motivo banal. Então, lutar pela chamada dos aprovados nos concursos da prefeitura, né, é um ato muito importante nesse momento. Então, todo o nosso apoio a vocês e parabéns. Nós vamos pressionar também aqui, Celso, pela Assembleia Legislativa, usando aqui o nosso peso político para pressionar a prefeitura e conversar também, dar o nosso apoio para o MP e para o Tribunal de Contas para que haja a chamada imediata de todos os aprovados e aprovadas nos concursos que vocês estão debatendo aqui hoje. Então, conte com o nosso total apoio. Obrigado, deputado Carlos Janazzi. E você falou do Ministério Público, e, de fato, nós fomos procurados, né? Vimos essa situação que é gravíssima, né? Gravíssima, da nomeação de pessoas para cargos vagos, né? Cargos estáveis vagos, e nós fizemos uma representação no Ministério Público, e o promotor Silvio Marques. Há provas muito fortes, e ele colheu as provas, e o inquérito civil está sendo aberto, né? Cobrando da Prefeitura de São Paulo ações, né, no sentido de dar nomeação, né, não contratação, mas a nomeação dos aprovados em concursos públicos. E o que é grave, que a gente vai vendo que é grave, que tem concursos aqui, eles vão falar, as pessoas que estão aqui vão falar, tem concursos que são de controle interno, concurso de correição interno. Então, o governo Dória, quando entrou aqui como prefeito, ele enfraqueceu os órgãos de controle interno. Então, não havia nenhum interesse de chamar servidores, né, aprovados em um concurso público, a fazer a fiscalização, a correção dos atos do governo. Então, o prefeito Bruno Covas segue essa mesma linha da não nomeação, né, de pessoas que podem contribuir e muito para o serviço público, da ação de políticas públicas aqui para a cidade de São Paulo, e a gente está precisando muito. Os concursos foram efetuados em 2015, 2016, e eles teriam prazo de validade, alguns deles iam vencer agora. Nós fomos procurados, o mandato foi procurado, eu apresentei uma emenda a um projeto coletivo na Câmara Municipal, suspendendo todos os prazos, né, de concursos públicos aqui na cidade de São Paulo. Então, até o fim da pandemia, foi aprovada, virou lei, até o fim da pandemia, nós temos a possibilidade, né, os prazos estão suspensos, então a possibilidade de chamar todos os aprovados em concursos públicos, e vocês estão aqui, e é para isso, para que a gente tenha a nomeação de todas e todos aprovados em concursos públicos. Então, deixa eu passar aqui para a Juliana, que é assistente de gestão de políticas públicas. Juliana. Boa noite, pessoal. Todo mundo me escuta? Sim. Primeiramente, muito obrigada, Celso,
por essa plataforma, porque, como o próprio Carlos disse, se não fosse dessa forma, outros meios não dão visibilidade para a gente. Vou tentar aqui ser breve, trazer para vocês também, principalmente para quem está de casa nos assistindo, uma visão também de como cidadã, não apenas de uma concursada. Esses dados aqui que eu estou trazendo para vocês são dados que estão abertos para consulta pública através do portal de transparência. O que um AGPP faz? Um AGPP basicamente, ele é um assistente administrativo. E dentre as funções estão todas as rotinas administrativas que envolvem realmente documentação, aplicar legislações. Em dados dessa consulta pública que a gente fez via portal ESIC em maio de 2000, há uma vacância de 12.318 cargos que estão em abertos. O nosso concurso foi feito em 2016 para provimento de apenas 1.000 cargos. Desses 1.000 cargos, aproximadamente apenas 600, 500 e pouquinhos foram chamados, e muitos não assumiram, porque depois de 2 anos do concurso só, eles foram começar a convocar. E como assim? Esse cargo de AGPP, ele é um dos cargos, se não o cargo, com remuneração mais baixa da prefeitura. O salário base dele é de apenas R$ 920. Ele é até abaixo do salário mínimo hoje. Então, muitas pessoas acabaram desistindo do cargo. Então, efetivamente, hoje, desse concurso, nós só temos 188 servidores atuando, com uma necessidade de mais de 12.000 cargos. E o que não dá para entender é que, mesmo com o concurso vencendo, há pelo menos 5 secretarias que solicitaram a Secretaria de Gestão, que solicitaram a Junta Orçamentária a nomeação de concursados. E em alguns casos, nem resposta teve. E temos um caso muito emblemático, é o caso do programa Descomplica São Paulo, que atualmente conta com 8 unidades, e inicialmente nosso cargo de AGPP seria para atender essas unidades do Descomplica, e não fomos nomeados, poucos foram atendem hoje, então hoje nós contamos com 120 servidores terceirizados, assim, e com contratos que variam de 500 mil ao ano a 3 milhões e 3 milhões e meio ao ano, dividido isso em 4 empresas. Então, assim, é uma coisa que realmente não dá para entender quando tem aí servidores aprovados, essa terceirização. Juliana, a Juliana coloca um ponto muito importante, porque o concurso de AGPP, o assistente de gestão de políticas públicas, eles estão lotados em todas as secretarias da prefeitura, várias secretarias da prefeitura de São Paulo. E nós acompanhamos muito, principalmente na área da saúde também, a necessidade de muitos servidores aprovados em concurso público AGPPs. O que faz a prefeitura de São Paulo? Ela está terceirizando o serviço de saúde, colocando OS, organizações sociais, ao invés, né, de nomear profissionais na área da saúde e os AGPPs. Nós tivemos um caso, inclusive, da UBS Vera Cruz, ali na Pompeia, que precisávamos, a unidade tinha uma demanda de 5 AGPPs, e a prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, ao invés de nomear os AGPPs e encaminhar 5 AGPPs para lá, trocou toda a gestão e colocou uma OS para tomar conta e trazendo essas pessoas. E o que é grave, e a gente está de olho e vai fiscalizar isso, Juliana, é que esses contratos milionários contratando pessoas dessas empresas, isso é grave, isso é muito grave, e a gente vai atrás desses valores, desses contratos dessas empresas, porque está beneficiando, certamente pode estar beneficiando algumas amigos dos gestores de plantão aqui na cidade de São Paulo. Isso é gravíssimo, então a gente vai fiscalizar. Então deixa eu passar, obrigado, viu, Juliano? Deixa eu passar para a Paula. A Paula é da carreira do QEAG, que é profissional de engenharia, arquitetura, agronomia e geologia. Boa noite, Paula. Boa noite, Celso. Boa noite, Carlos Gianazzi. Muito obrigada pelo espaço, primeiramente.
Eu sou Paula, né? Eu fui aprovada no concurso do quadro de profissionais de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia, que é conhecido como QAG, na disciplina de Engenharia Civil. E dando um panorama geral do nosso concurso, ele foi realizado em 2018, só que a homologação só foi ocorrer em agosto de 2019. De lá para cá, diversos processos foram autuados, tratando do pedido de nomeação, mas até agora nenhum QAG foi nomeado. Então, eu não posso começar de outra forma, senão dizendo que é urgente a convocação dos profissionais QAGs. Os engenheiros e arquitetos são essenciais, não só para solucionar os diversos problemas demandados pela população, como também para o desenvolvimento de todas as regiões da cidade. Se a gente for analisar os pedidos das secretarias, já fica evidente essa urgência. Por exemplo, na verdade, é uma unanimidade nos pedidos citando a perda de profissionais dos últimos anos, a quantidade de servidores atuais, dizendo que a quantidade de servidores atuais não é suficiente para atendimento da demanda da cidade. Há ainda o alerta sobre possíveis perdas na execução orçamentária e nas entregas físicas. A própria Secretaria das Subprefeituras diz que encontra muita dificuldade na prestação de serviços técnicos, no serviço de zeladoria e obras, por falta desses profissionais. A Defesa Civil diz que a defasagem já vem trazendo prejuízos ao serviço e exemplificou até o caso das vistorias do trecho norte da Rodoanel. E, além disso, eles demonstram quão essenciais são os profissionais qualificados para se cumprir o programa de metas. E cumprir o programa de metas significa, dentre outras coisas, entregar unidades habitacionais, recuperar calçadas, praças, recapear vias, agilizar a análise das licenças de obras através da prova rápido. No entanto, apesar desses pedidos todos que foram feitos, algumas situações eu acredito que devem ser pontuadas no que diz respeito a uma possível preterição das convocações. No nosso quadro, existem 994 cargos vagos, o que representa 49% do nosso quadro vago. Tem inúmeros processos parados, desde dezembro, inclusive. O próprio TCM já apontou a necessidade de nomeação de QAGs na Secretaria de Licenciamento. E já temos um pedido que foi negado pela JOF, que foi da Secretaria Municipal da Cultura, que, entre as justificativas, ele citou a iminência da modificação do regime jurídico aplicável aos servidores públicos, que agora a gente vê sendo colocado em pauta, né? A reforma administrativa. Então, antes mesmo de ter sido colocado em pauta a reforma administrativa, eles já colocavam isso como uma justificativa para não se nomear. E, infelizmente, esse tem sido o posicionamento da JOF em inúmeros pedidos de nomeação desde 2019. Então, isso não vem acontecendo só com o nosso concurso. Isso vem acontecendo desde 2019. Paralelamente a essa preterição, a gente verificou que existiam 3 formas de eles substituírem nossas atividades. Então, o primeiro ponto foi através de contratos. Aí eu vou exemplificar 2 situações. O primeiro é da SEAB, em que a própria CGM fez uma auditoria para verificar os contratos firmados na Secretaria e também verificar as irregularidades em contratação de terceiros para a realização de atividades fim da SEAB. E a CGM verificou que havia irregularidades e a CGM recomendou a contratação de servidores efetivos. No processo da SEAB, ele foi autuado em setembro de 2019. Quer dizer, já faz 1 ano e ainda está aguardando suplementação orçamentária. Outro processo que eu posso citar é o da CIURB, que é da Secretaria de Infraestrutura Urbana, em que foi verificado que a contratação de prestação de serviço de gerenciamento desde 2012, que já custou mais de 229 milhões de reais para a cidade de São Paulo. Coincidentemente, hoje a CIURB iniciou as tratativas de nomeação de QAGs, apesar de manter 2 contratos de prestação de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia atualmente. Acho que a segunda ponto, né, que eles estão fazendo é através do credenciamento. Tem um credenciamento de profissionais para realizar vistorias, laudos técnicos, avaliação de imóveis da Secretaria Municipal de Educação, que, apesar da lei deixar claro que compete aos servidores da nossa carreira a realização de vistorias e parecer técnico, inclusive em resposta ao seu ofício, Genase, a Secretaria Municipal de Educação justificou que tinha necessidade de contratação por não dispor de um quadro suficiente de servidores habilitados para cumprir o estabelecido. Aí fica a pergunta, por que então eles não solicitaram a nomeação de profissionais habilitados, né? Com relação ainda a esse credenciamento,
tem uma situação específica que eu acho que é interessante citar. No processo de nomeação da CONDEC, da Defesa Civil, eles pediram para encerrar o processo, porque diante da Covid, os serviços teriam diminuído drasticamente e então eles não enxergavam mais necessidade de novos profissionais. Só que aí, quando você questionou se a Secretaria de Segurança Urbana não poderia realizar as vistorias, a própria CONDEC, a Defesa Civil, respondeu que tem apenas dois engenheiros do quadro de QAGs, ambos próximos da aposentadoria, e que esse número é totalmente insuficiente para as necessidades da divisão de prevenção. E finalizou dizendo que a CONDEC necessita, na verdade, de mais profissionais para cumprir as suas tarefas. E essa resposta veio depois do encerramento do processo. Então, afinal, há ou não há necessidade de profissionais? Não dá para entender por que eles encerraram o processo, né? E o último ponto que eu queria citar é essa que o senhor já citou, que é dos cargos comissionados. E, para exemplificar essa questão, a gente verificou que a Secretaria Municipal de Cultura, a Secretaria Municipal de Tecnologia, de Inovação e Tecnologia e a Diretoria Regional de Educação de Itaquera publicaram vagas de cargos comissionados com a expectativa de que cumpram parte das atribuições de QAGs, o que também seria ilegal caso comissionados não QAGs estejam exercendo atribuições de QAG, né? Então, para concluir, eu acho que é necessário que tais irregularidades sejam apuradas de fato, né? E fica evidente também a necessidade de profissionais competentes e legalmente investidos para desempenhar as funções com eficiência, trazendo melhorias para a cidade de São Paulo. É por isso que a gente está aqui nessa luta, né, para a nomeação, e eu agradeço, Genásio, pelo espaço e pela luta. Ô, Paulo, é isso mesmo. É um absurdo que ele não nomeou nenhum aprovado no concurso, nesse concurso de vocês. Não. E sim, tem a necessidade, inclusive a gente tem cobrado muito a Secretaria Municipal de Educação a respeito das verificações das escolas, das reformas nas escolas, que precisa de um laudo da CIURB, só que eles alegam que os engenheiros da CIURB estão no grupo de risco, já são um número muito reduzido, eles não têm condições de irem nas escolas, de verificarem os projetos para dar encaminhamento às emendas no orçamento, para a reforma das escolas. E a gente vê a necessidade, vocês estão aí prontos já para a nomeação, né? Não tem sentido abrir contratação, como a Secretaria Municipal de Educação está fazendo, para engenheiros, não é cargo de assessoramento, nem de direção, é cargo técnico, é cargo estável. Então, assim, o prefeito Bruno Covas, ele corre um risco grande de improbidade administrativa, né? Ele está cometendo isso. E a gente vai juntar provas, né, de que isso está acontecendo aqui na Prefeitura de São Paulo, e que é muito grave, né? É muito grave abrir o concurso público e não nomear nenhum aprovado. Absurdo, absurdo. Obrigado, Paula. Deixa eu passar para o Felipe também, que o Felipe é de APDO, analista de planejamento e desenvolvimento organizacional. Felipe. Boa noite. Boa noite. Genásio, vereador, deputado. Obrigado pela oportunidade, aos colegas. Essa carreira, para que eu for aprovada, ela é da área específica de TI, né, de Tecnologia da Informação. Também é um concurso que está muito próximo do pessoal dos APPGGs, né? Foi homologado em 2016. Foram nomeadas algumas pessoas, porque eram 90 vagas, né, no total de vagas disponibilizadas para esse concurso, e só houveram 63 nomeações, dos 63, só alguns assumiram essa vaga, né, nem todos assumiram, ou alguns até já exoneraram já para assumir outras vagas em outros órgãos. Existe uma deficiência grande em TI na prefeitura como um todo, porque a própria Prodam, e aí eu acho que o senhor vai saber muito melhor do que eu, né, que é muito instrumentalizada, principalmente nos cargos de confiança também dentro da Prodam, e ocorre um problema sério, que é a própria Prodam muitas vezes cobra e faz o serviço de gerenciamento do serviço prestado, o que também é irregular, considerando a legislação vigente. Com isso, nós temos muitas pessoas que não têm propriedade para fazer a análise e avaliação do serviço efetivamente prestado dentro da Prefeitura de São Paulo. Eu já trabalhei também, né, como comissionado por um tempo. Eu até achei que essa vaga fosse facilitar a minha vida e talvez eu já ficasse dentro da prefeitura desde então.
Acabei saindo por uma questão de fatores, mas basicamente por essa questão de cargos em comissão, não necessariamente eles continuam na prefeitura assim que a gestão muda, e ocorreu a mudança, né, do Dória na eleição do Estado. E aí teve uma troca grande na secretaria, e por ficar com receio de continuar, acabei optando por sair também por uma outra oportunidade. Mas nesse período foi interessante notar que se a gente fizer um trabalho simples de validação das contas públicas, de fazer um pente fino, a gente já conseguiria já buscar uma economia dentro da execução de TI dentro da prefeitura muito grande. Não só isso, existem alguns sistemas na prefeitura que custam muito dinheiro. Se você for avaliar dentro de qualquer empresa de iniciativa privada, um sistema como o sistema de RH da prefeitura, que custa em torno de 11 milhões por ano, é um absurdo. Com esse valor, você implementa um sistema super caro, um sistema top de linha para a área de RPs, né? Tem uma marca famosa aí no mercado. Com ele, com esse valor, você implementa esse sistema numa grande empresa, com muitos usuários e muitos processos definidos, e a gente usa isso só para custeio da ferramenta, que é muito boa. De fato, ela atende muito bem o funcionalismo na prefeitura. Dificilmente você tem problema com relação, por exemplo, à folha de pagamento, mas o valor para custeio dessa ferramenta é extremamente elevado. Nós temos serviços que estão aquém do que a prefeitura necessita dentro de cada um dos órgãos, principalmente dos mais periféricos, basicamente porque a gente não tem um plano implementado, de fato, de gestão de links de dados, né, para essa região periférica, em atuação junto com as prestadoras desse serviço. A gente não tem sistemas de informação adequados para atender várias das áreas. A gente tem problemas, como eu comentei, né, de validação desses serviços. Eu tive boas experiências lá dentro, e até dá para puxar um pouquinho dos colegas também, para tomar um pouco do assunto e falar da importância dos cargos no geral. Do pessoal, né, da Juliana, que comentou um pouquinho dos AGPPs. É triste ver que a coordenadora da área do RH da Prefeitura de Cojepe, ela quer muito a nomeação de vocês, mas ela quer basicamente pelo que você comentou, Juliana, do salário, que é extremamente baixo, que é o salário mais baixo da Prefeitura. E eu acho que depois de professores e profissionais da educação e saúde, vocês são o maior volume de profissionais dentro da Prefeitura, da estrutura da Prefeitura de São Paulo, fazendo funções muitas vezes que mereceriam uma remuneração muito maior pelo grau de responsabilidade que acabam assumindo lá dentro. Um pouquinho da Paula, né? Eu trabalhei na gestão, e dentro da gestão eles tiveram lá dentro a CG Pátria, que tem vários imóveis de herança vacante, que a gente não faz nada com esses imóveis, eles não podem ser vendidos, porque a grosso modo não existem engenheiros para validar esses valores, ou a gente precisa fazer aquela acerto de contas previdenciário com o INSS para a questão de profissionais que trabalharam na prefeitura ou que saíram da prefeitura com a União, e muitas vezes os imóveis são cedidos, né, já que não são imóveis que não estão em uso, eles são cedidos ou para essa questão ou para uma finalidade de alguma outra prestação de serviço público, seja pelo Estado ou pela União, e a gente não tem engenheiros, tanto que em uma das reuniões de gestão dentro da secretaria, eles acabaram optando em usar a avaliação dos engenheiros da Caixa Econômica, já que a gente não tinha engenheiros habilitados para fazer essa função aqui dentro, que é super importante. A Paula vai saber melhor que eu, mas sem um engenheiro validando aquele valor venal do imóvel, você não pode fazer nada com ele, você não pode ceder, emprestar, vender, nada. Para os APPGGs, eu falo muito com o Bruno, né, que não está aqui com a gente, mas tem o João representando a carreira. Muitos dos serviços, e até a nossa carreira dos APDOs de TI e os APPGGs, eles foram pensados para andar muito juntos, com relação os APPGGs criariam as políticas públicas e como executar essas políticas dentro da prefeitura, e a gente ajudaria com a execução em questão de TI. Tiveram poucas nomeações na carreira dele e muita contratação de consultoria, principalmente no governo Dória, com aquela questão de doações, e muitas dessas doações foram furadas, porque a gente acabava assumindo uma responsabilidade ou um custo operacional dentro desses processos que ocupava muitos dos servidores que estavam lá dentro e não trazia valor de fato. Então, a grosso modo, o que a gente acabou fazendo foi dizendo que recebia doações, mas essas doações de fato não se concretizavam em benefício para a municipalidade, porque, a grosso modo, a gente estava simplesmente cedendo conhecimento, cedendo informação dos processos internos da prefeitura para essas consultorias, a grosso modo, para elas ganharem cartas de recomendação para participar de outros processos de licitação dentro do país. Então, a grosso modo, a gente só serviu como plataforma, como trampolim dentro da prefeitura nessas doações, né? Então, tiveram várias coisas que aconteceram lá dentro e, infelizmente, depois que entrou essa gestão atual,
a gente acabou desprivilegiando os funcionários públicos que estão com um problema sério. E em alguns casos, até os próprios funcionários públicos acabam fazendo esse desserviço, já que eu também ouvi da própria coordenadora de RH da prefeitura que a minha carreira, por exemplo, deveria ser toda terceirizada. E já acontece um nível de terceirização dentro da prefeitura, eu não consegui levantar a consultoria, e tem uma suspeita de qualquer órgão já, mas eu não consegui confirmar, então melhor não falar. Mas existem terceirizações dentro da prefeitura para algumas execuções de TI, e muitas das nossas tarefas e das tarefas dos APPGGs estão sendo terceirizados para consultorias ou para cargos de confiança, né, para cargos comissionados. Então, basicamente é isso. Felipe, você traz realmente... eu conheço bem a Prodan mesmo, é um caixa preta ali, ninguém consegue mexer, nenhum prefeito que passa ali consegue mexer, e sim, são valores absurdos que são destinados à Prodan, e fica amarrado, a prefeitura fica amarrada ali. A gente sabe, a Fazenda tentou fazer vários projetos no sentido de se desamarrar da Prodan, e fica esse esquema todo ali engessado, um recurso público indo embora, e a gente sabe, tem noção exata que as assessorias, aí, todas as consultorias que estão sendo colocadas em substituição aos servidores públicos, né, que poderiam estar fazendo, através de uma gestão pública eficiente, uma economia de recurso público muito grande. Todas as carreiras de vocês aqui que estão aqui, vocês, de uma política pública, numa gestão pública séria, nomeando todos os aprovados do concurso público, só a entrada de vocês traria assim, uma economia de recursos. Vocês iam apontar, e eu tenho certeza disso, apontar gastos desnecessários na Prefeitura de São Paulo em várias secretarias. E esse governo que está aí, esses governos que passaram, não tem interesse nisso, não tem interesse na transparência, essa é a verdade. Então, o recurso público está sendo desviado, e essas pessoas, elas são contratadas, não tem um vínculo com a Prefeitura de São Paulo, e o serviço público fica esquarteado, porque eles vão embora depois, o prefeito vai embora, os secretários vão embora, e não fica a memória de um serviço, de uma política pública, não fica com a Prefeitura de São Paulo. A cidade perde muito com isso, perde de fato, perde economicamente, perde da qualidade do serviço, e o cidadão acaba perdendo, porque não tem um serviço público de ponta à sua disposição. E é para isso que a gente paga tributo, né? Para ter um serviço público, uma política pública implementada. Então, isso aí, Felipe, obrigado, viu? Deixa eu passar agora por o Fábio, que é auditor municipal de controle interno, a MCI. Fábio? Boa noite, Excelência. Muito obrigado pelo espaço que o senhor está dando aqui para nós. Eu acho fundamental, principalmente após 4 anos de espera para a nomeação no concurso público, sem uma resolução definitiva desse problema. Eu vou tentar ser breve, eu vou pautar 4 ou 5 tópicos. Eu vou falar um pouco sobre o concurso, um pouco sobre tentar ser didático a respeito das carreiras de gestão governamental, em que a carreira de auditor se insere, tá? Eu vou passar um histórico da CGM para a gente entender um pouco de como a CGM foi bastante preterida dentro da administração pública na sua função finalística. Vou falar um pouco sobre a preterição que está correndo dentro da prefeitura e os argumentos que a prefeitura vem se utilizando para afastar a nomeação. A nossa situação, grosso modo, a nossa situação é um pouquinho mais confortável do que as demais carreiras, porque 90% dos candidatos foram aprovados. Mas eu acho que eu tenho uma explicação para isso. Esses 90% foram nomeados porque, na verdade, a carreira é centralizada dentro do órgão. As demais, eu presumo, as demais carreiras elas têm um exercício descentralizado. Então, como o órgão de controle ele é centralizado, ou seja, fica um pouco difícil explicar para a sociedade você ter um órgão de controle, uma estrutura totalmente montada e você não ter auditor lá dentro. Então, a gente tem uma situação um pouco menos, digamos, delicada comparativamente com as demais, provavelmente somente por isso. O concurso foi feito em 2015, né, homologado em 2016, foi um concurso para 100 vagas para provimento de cargos de auditor municipal de controle interno. Os provimentos foram ocorrendo a conta-gotas, esparçados em 3 lotes, tá? Um em 2016, um em 2017, outro em 2018, tá? 2019 e 2020 não houve nomeação alguma. Para a gente entender qual é o papel do auditor municipal de controle interno, a gente tem que entender qual é o papel das carreiras de gestão em que se inclui também os APPGs.
a questão toda é a seguinte: a gente sabe que existem demandas sociais ilimitadas, porém os recursos são muito limitados. E não dá para o Estado ficar recolhendo ou arrecadando ad eterno. É nesse momento que entra as carreiras de gestão governamental. É fazer com que o recurso público seja de maneira eficientemente aplicada para que as políticas públicas implantadas atendam o seu interesse final, que é o interesse público. Ou seja, que as UPAs atendam de maneira adequada os usuários do sistema, que as escolas sejam providas de maneira adequada pelos professores e pelos recursos materiais. E, a grosso modo, para entender como se insere a carreira de auditor, quem direciona as políticas públicas é a administração. Tá? Cada secretário define as suas políticas públicas, assessorado, grosso modo, por um APPG. Tá? Pode ser por um comissionado, mas o APPG tem um papel fundamental no assessoramento das políticas públicas. O auditor municipal de controle interno, grosso modo, ele tem o papel de avaliar essas políticas públicas de maneira a verificar a eficiência, a eficácia e a efetividade da política pública. Ou seja, não adianta só gastar, é saber, olha, você está gastando bem? Você está tendo retorno daquela política pública que efetivamente você se propôs a fazer? Tá? O custo que você está tendo é econômico? Com base nessa informação, o auditor pode assessorar, é o papel também de um auditor, não só fiscalizar. A gente tem uma imagem muito estrita de controladoria, que é simplesmente do combate à fraude e corrupção. Sim, é um papel fundamental quando o auditor se debruça sobre um processo licitatório, um convênio, um contrato. Mas, mais do que isso, a Controladoria Geral, junto com suas carreiras de gestão governamental, e aí inclui também os APPGs, é você dar efetividade às políticas públicas. É nesse contexto que o auditor municipal de controle interno se insere. Tá? Só um parênteses, dos 90 nomeados, ou atualmente nós temos só 71 empossados, e eu acredito que eu tenho explicação para isso. A história do DCGM é meio conturbado. Ela foi rebaixada de status de secretaria em 2017, retornou ao status, mas o que isso implica necessariamente? Você perde autonomia de ação. Você perde, os auditores, principalmente, que vão fiscalizar a própria administração pública, perdem a autonomia de fiscalizar. Quando você está subordinado a um outro chapéu, principalmente orçamentariamente, você pode restringir o orçamento. Quando você não tem autonomia de definir o seu orçamento público, você pode restringir a abrangência da atuação. Houve uma criação esse ano de uma instância política de revisão de decisões da controladoria, tá? Pela Lei 17.335. O que significa isso? Que toda decisão da controladoria seria avaliada por um órgão político. Uma decisão técnica avaliada por órgão político. O que isso? A alegação foi feita no seguinte sentido: nós estamos num momento de pandemia, foi feito o decreto emergencial, e como a controladoria tem um papel de fiscalizar a aplicação do recurso público, evidentemente, e a aplicação do recurso público nas políticas públicas, alegaram que era necessário uma segunda instância para verificar se os pareceres dos auditores, junto com a análise dos AGPPs, era viável ou não. Afinal, a gente estava em meio de pandemia. Fortunadamente, isso foi derrubado. Então, a autonomia da controladoria, em tese, formalmente está preservada. Tá? Com relação à preterição, tá? Nós nos debruçamos. O maior problema hoje, de maneira geral, dentro da prefeitura, especificamente dentro da controladoria, que é o microcosmo da prefeitura, é a preterição de candidatos regularmente aprovados, seja por terceirização, e no caso dos auditores municipais de controle interno, é pelo uso sistemático de comissionados. Ninguém aqui está fazendo juízo de mérito da competência dos comissionados. Nós estamos fazendo juízo de mérito da obrigatoriedade de se seguir a juridicidade da aplicação da Constituição. Ou seja, para que existem os cargos efetivos? Aí se inclui os AMCs. Existem os cargos efetivos para tratar os assuntos técnicos de maneira impessoal, não sofrendo pressão política. É essa a intenção. O Constituinte ele não criou o instrumento do concurso público à toa. Ele queria impessoalidade no tratamento da coisa pública. É para isso que existem todas as carreiras efetivas. Tá? Então, no tocante à controladoria, os auditores, eles estão, nós nos debruçamos, Excelência, sobre diversos documentos durante 4 meses. Nós nos debruçamos sobre relatórios de integridade, nós nos debruçamos sobre relatórios de teletrabalho,
em função da pandemia, muitos servidores públicos tiveram a atividade remota de trabalho, então a gente solicitou via sistema o relatório de teletrabalho, tá? E nós nos debruçamos também através de vários pedidos de transparência passiva de documentos para tentar evidenciar isso. E nós conseguimos comprovar isso. Inclusive está no dossiê que nós apresentamos ao Ministério Público. Eu vou citar algumas informações para dar um panorama. Atualmente, hoje, a Controladoria ela conta com quase 30% de comissionados, ou seja, um órgão de gestão que deveria prezar pela gestão governamental, que está aplicando recursos públicos dentro de comissionados. Eu não estou dizendo aqui, não existe uma regulamentação legal dizendo se é pouco ou muito, mas o STF é claro em dizer que você tem que ter proporcionalidade com efetivos. Hoje tem 71 finalísticos, são servidores, contra 50 comissionados. Tem mais. 82% das unidades que possuem, dentro da... A Controladoria é dividida em 5 unidades. 82% das unidades ela tem uma concentração de comissionados acima da média da prefeitura. O total de efetivos é 39%. Só para efeito comparativo, tá? A gente está fazendo uma comparação com o órgão técnico, a Secretaria da Fazenda, porque a gente tem os mesmos objetos, fiscalização e auditoria. Os servidores finalísticos da Secretaria de Fazenda são 50% e o de comissionados 6%. Então, a gente vê a discrepância. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Controladoria é um órgão eminentemente técnico e não político. A Secretaria de Fazenda também, ok? Uma outra coisa que chamou muito a atenção da gente é a rotatividade de comissionados dentro do órgão. Um comissionado, ele fica no máximo durante 1 ano dentro do órgão. Mas qual é o problema disso? O problema é que os planos estratégicos e as políticas que foram efetivadas dentro da Controladoria podem não se manter. Então, hoje você tem um chefe e amanhã esse chefe não está mais. Isso é prejudicial para a execução da atividade. Tá? Uma outra coisa que chamou muito a atenção nossa, através da Lei 15.764, que reestruturou a administração pública em 2018, foram criados inacreditáveis 9 cargos de livre provimento dentro de um órgão de controle. É mais ou menos o seguinte, se você tem hoje 71 auditores, se nós nomearmos os 10, desculpa, são 70 agora, porque houve uma exoneração, 70 mais 10 que estão faltando ser nomeados, nós temos 80. Se você prover os 80 auditores dentro dos cargos comissionados, ainda vão sobrar 12. Não existe proporcionalidade nisso. Ou seja, por algo que tem 183 servidores, metade deles é de livre provimento. Outro detalhe, a fixação de despesa de pessoal da Controladoria Geral, desde 2017, ela reduziu em 10%. De todas as outras pastas, aumentou em 19%. E a própria LDO autorizou o aumento de despesas com o pessoal. A Controladoria nunca se beneficiou disso. Outro detalhe que chama muito atenção. Eu estou dando alguns números para a gente entender o panorama. Depois eu vou entrar na preterição. De todos os investimentos em ganho de eficiência, a Controladoria teve somente 0,08% nos últimos 3 anos. É nada. Ou seja, um órgão de controle que precisa de sistemas informatizados, que precisa de treinamento para os seus servidores, que precisa de investimento em máquinas e equipamentos, teve praticamente 0 de investimento em ganho de eficiência produtiva. Todos os outros órgãos tiveram investimento maiores do que esse, tá? Só para fazer um parêntese, em 2020 não houve nenhum aumento com despesas de pessoal e nenhum aumento com investimentos, tá? Agora eu vou entrar dentro do que interessa, propriamente a preterição, tá? A gente deu um número para vocês entenderem o panorama da Controladoria, tá? Para vocês entenderem que o órgão realmente, presumivelmente, vem preterindo. Agora, nós, com base nos documentos que nós levantamos, nós verificamos comissionados exercendo atividades de auditores nos seguintes aspectos. A gente tem comissionados fazendo recepção, triagem e instrução de denúncias. Só para a gente entender, qual é o problema disso, Fábio? O problema é que você não tem a impessoalidade de tratar essa informação. Tá? Quando você recebe uma denúncia via ouvidoria ou via gabinete do controlador, tá? Você precisa de uma impessoalidade muito grande para tratar desse assunto. Afinal, um comissionado ele foi indicado, ele não foi aprovado para o concurso público. Que impessoalidade ele vai ter no trato se, por exemplo, esse denunciado seja próximo do seu chefe ou próximo do prefeito? Tá?
há comissionados elaborando estudos técnicos, análise de contratos, emissão de pareceres técnicos, criação de orientações de natureza técnica, capacitação de pessoal em manuais de práticas éticas, orientações e sugestões de ordem normativa. Tá? Isso que a gente encontrou da preterição de servidores públicos da carreira de auditor municipal de controle interno. Ainda mais, nós encontramos comissionados lá que estão exercendo atividades eminentemente de outras carreiras e com cargos efetivos. Por exemplo, executando atividades rotineiras, como a gente analisou vários teletrabalhos, onde você via durante os 2 meses, o teletrabalho foi levantado durante o período de 2 meses, fazendo uploads dentro do portal da transparência, disponibilizando o relatório resumido de execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal, as demonstrações contábeis das empresas públicas. Isso, eminentemente, não é um papel de chefia, direção e assessoramento. Para que pessoas entendam, os comissionados, eles chefiam, assessoram ou dirigem. Eles não executam. Eles podem executar as rotinas concernentes à atividade deles, mas eles, em tese, não executam. Você tem comissionados que estavam criando banco de dados dentro da controladoria para você compilar relatórios de auditoria. Tá? Então, assim, você está preterindo um especialista na área de TI, que poderia ser no efetivo, exercendo essa função. Tá? E, por fim, não mais importante, nós encontramos várias políticas públicas que estavam sendo implantadas dentro da controladoria. Por exemplo, o portal da transparência está sendo reformulado. É um projeto que envolve, se eu não me engano, em torno de 2 ou 3 milhões de reais. Por decorrência da reformulação, está sendo feita uma política de transparência ativa na implantação de um portal de obras abertas. Tá? Esses 2 programas, eles estão sendo executados dentro da COP, especificamente para a diretoria de transparência ativa. Dentro dessa diretoria, só tem 2 servidores sendo comissionados. Tá? Na época que a gente levantou os dados, ainda hoje permanece assim. Tá? O detalhe é o seguinte, isso é um programa que envolve uma política pública de transparência, e se alguém tiver interesse, pode verificar lá na lei de criação da carreira de auditor, que um dos papéis do auditor é fomentar a transparência ativa. Então, ainda assim que um comissionado pudesse até exercer essa atividade, em nenhum instante nós vimos todos os processos administrativos relacionados, não existiu nenhum assessoramento de nenhum AGPP e de nenhum auditor. E isso foi reincidente em vários outros programas. Assim, existem políticas que estão sendo implantadas pela Controladoria Geral no sentido de transparência ativa, transparência passiva, e não tem assessoramento de nenhum servidor da área de gestão governamental, que é o papel fundamental desse profissional. Tá? Para corroborar isso, nós nos debruçamos sobre os relatórios de integridade do órgão. É um relatório que é parte de um sistema maior de compliance da prefeitura. Tá? Dentro desse próprio relatório, onde cada unidade descreve as necessidades, houve a apresentação desse relatório porque houve uma mudança esse ano do controlador. Tá? Então, muito provavelmente, ele deve ter demandado as atividades pendentes de cada unidade. Dentro dos relatórios dessas unidades, nós identificamos, em palavras expressas das próprias unidades, a necessidade premente de servidores não finalísticos e finalísticos, porque existe uma carência tremenda. Só para ter uma ideia, esses dentro da controladoria existem duas unidades que só possuem um auditor municipal de controle interno. E muitas vezes esse auditor municipal de controle interno, ele assume a função de comissionado quando existe licença. Aí vem a pergunta, quem é que está exercendo o papel de auditor nesse caso? Tá? Então, a gente avaliou esses relatórios e nós encontramos que vários órgãos estão preeminentemente necessitando de servidores finalísticos na carreira de gestão. Só para tentar entender um outro aspecto que eu quero deixar pautado aqui, quais foram os argumentos até hoje usados para afastar a nossa nomeação da Controladoria Geral, apesar da preterição?
A junta orçamentária financeira, que é o órgão responsável, na verdade, é o comitê responsável por deferir ou indeferir despesas, inclusive de natureza de pessoal, ela refutou a nomeação dos últimos 10 candidatos que faltam com 2 argumentos. O primeiro deles foi com frustração orçamentária, com risco de frustração orçamentária, e o outro com a famigerada a iminência da aprovação da reforma administrativa que está sendo tramitada agora lá no Congresso Nacional. Eu não vou nem tocar na total inconstitucionalidade de você usar um requisito de uma emenda constitucional que sequer foi aprovada. Agora, com relação à questão orçamentária, nós nos debruçamos sobre a questão orçamentária, todos já sabem disso. Todos, evidentemente, conhecem a questão orçamentária da prefeitura. Eu só vou citar 3 pontos fundamentais. Nós nos debruçamos sobre todas as notas técnicas do Tribunal de Contas do município. Ele faz parte de uma comissão eleita pelo prefeito para acompanhar a situação emergencial. Tá? E no último relatório, ele fez a projeção de receitas livres. Receitas livres, grosso modo, são as receitas tributárias, mais as transferências tributárias feitas obrigatórias da Constituição. Nós vamos ter um aumento de 42,7 para 43,9 bilhões de reais de receitas livres no final de 2020, tá? O que é maior do que a do ano passado, de 2019, tá? Além disso, as despesas que estão sendo feitas este ano estão aquém do projetado. Ninguém aqui está dizendo que o governo tem que gastar. O que a gente está querendo dizer é o seguinte: é um pouco questionável você estar dizendo o seguinte: olha, eu não tenho dinheiro para nomear vocês. E apesar disso, ele diz: olha, eu vou estar utilizando o comissionado para exercer o teu papel, tá? E além disso, eu gostaria de expressar a minha indignação, apesar que eu não estou fazendo juízo de mérito do que foi feito. A prefeitura, na alegação de que não tem recurso para nomear, não só o nosso caso, mas especificamente no nosso caso, os servidores, ela vem continuamente, quem vê os dados, nomeando comissionados. Ela pagou um bônus de resultado para servidores públicos que já têm uma garantia de renda na ordem de 160 milhões de reais, tá? E ela, mesmo alegando que ela está com risco, ela não confirmou isso, com risco de frustração de receitas, no relatório resumido de execução orçamentária, o último, ela aumentou a sua previsão de arrecadação. Então, assim, os fatos... Oi. Fábio, só completando, a gente sabe que esse não é o motivo orçamentário, não é. Nós sabemos que não há. Claramente a gente acompanha muito lá, né? Tem o acesso aos dados da Receita, da expectativa de receita, a gente sabe muito bem que não é esse o problema, né? O problema é da decisão política de nomear ou não nomear. Só dos auditores municipais de controle interno, se a gente fosse olhar a cidade de São Paulo, o tamanho da cidade de São Paulo, precisaria de 3 vezes mais do que existe, só para controle, só de uma das funções da controladoria, que é, por exemplo, o controle dos gastos públicos das OS, que consome na área da saúde, só na área da saúde, mais de 7 bilhões de reais. São Paulo. Então, não é. Então, não é essa a questão é política e a gente tem que brigar por isso. Ô Fábio, deixa eu só caminhar para que os outros também possam falar um pouquinho. Deixa eu passar também para o João, que é de APPGG, Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental. Também falar um pouco, João. Obrigado, Fábio. Obrigado, Excelência. Isso aí. Obrigado, vereador Celso. Boa noite, colegas. Boa noite aí o pessoal que está acompanhando essa live. A gente fica muito satisfeito em ter essa oportunidade, né, de conversar, de falar a respeito, né, dessa situação, né, promovida aí pela Prefeitura de São Paulo. Bom, os colegas já falaram bastante aí sobre o contexto, né, dessas carreiras, das não nomeações, da preterição, né, muitas vezes em razão
da contratação, né, de empresas privadas, de consultorias, né, para a realização de atividades, de atribuições que são previstas, né, para esses cargos, para essas carreiras, né. O Fábio também trouxe, né, a discussão orçamentária, né, que a prefeitura alega, né, e que nós estamos acompanhando isso aí muito de perto, já há bastante tempo, né, e tal como, né, o vereador Celso Janazzi colocou aí, não é um argumento factual, né, um argumento efetivo, né, para não realizar as nossas nomeações. Eu vou falar agora também um pouco sobre a carreira, né, de analista de políticas públicas e gestão governamental, né. Essa carreira foi criada em 2015, né, junto com a carreira, né, de auditores municipais de controle interno, são carreiras irmãs, né, que foram concebidas aí em 2015, né, de modo, né, a modernizar, a qualificar, né, a aprimorar a gestão pública municipal, né, com essa perspectiva, né, de você aliar, né, funções de planejamento e gestão, né, e controle governamental. A carreira de analista de políticas públicas e gestão governamental, né, então é uma carreira de nível superior, né, semelhante, né, a carreiras que já existem no governo federal, né, e em governos estaduais, né, como Minas Gerais, próprio estado de São Paulo, né, Goiás, né, e outras unidades da federação, que têm carreiras semelhantes, né, de especialistas de políticas públicas e gestão governamental, ou denominações parecidas como essa, né. É uma carreira, né, que tem como atribuição, né, a implementação, supervisão, coordenação, execução, monitoramento, avaliação, né, de projetos, atividades e políticas públicas, né, da administração municipal, tanto da administração direta, né, nas secretarias, subprefeituras, né, como também na administração indireta, né, isso foi previsto, né, na lei de criação da carreira lá de 2015. Embora a carreira, né, seja gerida pela Secretaria Municipal de Gestão, já foi previsto, né, o exercício descentralizado, né, dessas atribuições, né? Então, os analistas de políticas públicas e gestão governamental, desde o começo, né, já foi previsto que eles realizariam, né, as atividades, né, nas várias secretarias e órgãos aí da prefeitura, né, tanto da administração direta quanto da indireta, né? E essas atribuições, né, nos vários órgãos da prefeitura envolvem, né, planejamento, né, e orçamento, né, gestão de pessoas, gestão de tecnologia da informação, né, ou seja, trabalha junto, né, com os APDOs, tal como o Felipe comentou, né, gestão de recursos logísticos, de recursos materiais, de patrimônio, né, gestão de processos de trabalho e processos participativos, né, e também né, uma atribuição relacionada, né, à modernização da gestão, racionalização de processos, né, e inclusive trazendo economia para a própria gestão municipal. O concurso foi realizado, né, entre final de 2015 e começo de 2016, né, foi um concurso extremamente concorrido. Nós tivemos aí cerca de 90 candidatos por vaga, né, concorrendo, né, nesse concurso, né. Tivemos aí cerca de 18 mil candidatos, né, para 200 vagas, né, e foi um concurso que durou meses, né, você teve uma prova objetiva, uma prova dissertativa, apresentação de títulos, né, e depois um curso de formação, que foi a última etapa do concurso, né, que durou aí cerca de 2 semanas, né, em período integral. A gente brincava que parecia um campo de concentração, porque a gente ficava, né, de manhã à noite, né, tendo aulas, né, e atividades formativas, né, com alguns dos maiores especialistas em políticas públicas e gestão governamental do Brasil, né? Para esse curso de formação, inclusive, Celso, a prefeitura, na época, investiu quase R$500 mil na realização desse curso, né? Porque, inclusive, nós fomos remunerados na época, né? Porque era uma atividade de período integral,
vários aprovados, né, no concurso público que foram para a última etapa, o curso de formação, saíram dos seus empregos na época, né, porque exigia, né, dedicação em período integral aí por cerca de 2 semanas, e dado esse elevado investimento, dado, né, a concorrência, né, do concurso, a expectativa é que, realizado, né, esse curso de formação e realizado a última prova, que era a última etapa do concurso, foi uma prova, uma nova prova, né, baseada no próprio curso de formação, né. Muitas pessoas saíram dos seus empregos, né, porque inclusive entenderam que, poxa vida, né, com um processo seletivo tão complexo, né, tão concorrido, com investimento tão elevado, obviamente a prefeitura vai nomear os aprovados em questão de poucos meses, né, para integrar, né, a administração municipal, né, e aproveitar, né, a elevada qualificação dos aprovados aí nesse concurso. Mas, infelizmente, né, para a maior parte, né, dos que foram aprovados aí, né, como eu, essa expectativa se frustrou, né? Então, muitas pessoas saíram dos seus trabalhos, saíram dos seus empregos para se dedicar a isso, né? E dos 200 aprovados, né, no curso de formação, no concurso, né, como um todo, no final desse processo seletivo, a gente teve aí apenas 65 candidatos que foram nomeados, né? Ali em junho de 2016, né? E alguns outros que conseguiram a nomeação por via judicial, né? Inclusive alegando que alguns dos aprovados e nomeados se exoneraram, né, ao longo do tempo. São pessoas com alta qualificação, muito boa formação e que foram, né, enfim, aparecendo outras oportunidades de trabalho e tal, até na administração pública, inclusive, e algumas pessoas foram desistindo, e alguns candidatos, né, que foram aprovados, que não haviam sido nomeados, conseguiram, né, isoladamente, né, por meio de ações judiciais aí específicas, né, as nomeações. Então, nós temos aí, hoje em dia, atuando na prefeitura, né, cerca de 70, né, analistas de políticas públicas e gestão governamental, né, distribuídos aí por várias secretarias e órgãos, e que já prestaram né, serviços importantíssimos aí, né, para a gestão. Né, colegas nossos, né, foram responsáveis, participaram ativamente de projetos importantes na prefeitura, como a implantação do SEI, né, do processo eletrônico, no processo administrativo eletrônico, né, trazendo aí uma economia de recursos enorme para a prefeitura, né, e agilidade nos processos, né, maior transparência, né. Colegas nossos, né, trabalharam na implantação do sistema de aplicativo, né, para substituição da frota própria, né, de veículos, né, e só esse projeto, né, do uso, né, de aplicativo, né, para transporte, né, a trabalho, né, dos servidores públicos, né, que tem que percorrer a cidade, né, uma cidade enorme como São Paulo, isso gerou economia da ordem de 90 milhões de reais, né, para a prefeitura, né. Enfim, entre outros projetos, né, e iniciativas e políticas, né, super importantes para a administração municipal de São Paulo, né, nos últimos 4 anos, né. Então, é uma pena, sabe, Celso, que a gente tenha que brigar com a prefeitura, né, para que elas nos nomeiem. É muito frustrante, porque a gente sabe do nosso valor, a gente sabe do nosso potencial, né? Os APPGs aí aprovados que estão aguardando nomeação, Celso, 45% deles têm mestrado, 13% têm doutorado, né? A maior parte, mais de 50%, né, tem pelo menos aí 4 anos já de experiência na administração pública, né? Gente com formação diversificada em administração e gestão pública, obviamente, né, a maior parte, mas gente formada em ciências sociais, em direito, em relações internacionais, administração de empresas, engenharia, né? Ou seja, é um perfil bastante qualificado, bastante diversificado, né? E que pode, né, tem potencial para aprimorar muito, né, o planejamento e a gestão, né, das políticas públicas municipais, né? Nós podemos, né, nós queremos, né,
prestar serviços públicos de elevada qualidade, né, na modernização da gestão, da racionalização de processos, né, em tantas outras atividades. E tal como, né, outros colegas aí já mencionaram, né, existe uma demanda enorme, né, por analista de políticas públicas também, né, dentro da administração. Nós fomos acompanhando, né, as solicitações, né, de APPGGs aí pelos diversos órgãos municipais, né, e nós temos aí dezenas, se não centenas, né, de solicitações de analistas de políticas públicas pelos vários órgãos da administração, né, porque os órgãos sabem, né, a importância de ter APPGGs no quadro, né, sabe da qualificação, sabe da experiência, né, que nós temos na administração pública, né, e solicitam isso, né, para a Secretaria de Gestão, né, que é a responsável, né, pela gestão da carreira, que faz a alocação, né, dos analistas de políticas públicas aí nas várias secretarias, né, e infelizmente, né, nos últimos 4 anos, né, as solicitações foram sistematicamente negadas, né, principalmente, né, pela junta orçamentária financeira, né, que nega, né, as solicitações, né, de profissionais aí, né, já aprovados nos concursos públicos e que são efetivamente demandados, né, pelas secretarias, né, ou seja, você tem, por um lado, demanda, né, efetiva das secretarias, isso aí está registrado em documentos públicos, né, nós fomos aí compilando, registrando e analisando ao longo desses anos, né, nós temos oferta, né, de profissionais altamente qualificados, né, aprovados no concurso público e aguardando nomeação, né, mas a prefeitura, né, não nomeia, né, por alegadas razões orçamentárias, né, que nós, né, tal como, né, os colegas aí já registraram bem, né, não se sustentam, né, não se sustentam, e nem com a pandemia, né, os estudos aí, né, Oi, Celso, pois não? Só falando, você falou da qualificação, e eu conheço muitos, né, dos aprovados, e sim, de fato, o nível, né, das pessoas que de todos os concursos aqui que nós estamos falando, o nível é altíssimo, são a formação das melhores universidades do país, né? Vocês têm a formação, e uma formação diversa. Então, a Prefeitura de São Paulo, ao não nomear os aprovados do concurso público, sim, essas pessoas estariam na iniciativa privada, nenhuma empresa privada tem tanta gente boa como os aprovados nesses concursos públicos que a gente está falando aqui. Então, e isso não se deve a um aspecto técnico, se deve a um aspecto político, a uma decisão política nessa administração de não nomear, né, e de fazer a contratação, né, de forma precarizada de empresas ou de assessorias, de consultorias. Então, isso a gente não vai permitir. Então, hoje, só para passar um pouquinho, João, também para o doutor Roberto, que está aqui também, que acompanhou todo esse processo, que está com vocês desde o começo, né, desde a nomeação dos aprovados do concurso público. E o João falou uma coisa importante aqui, que a Prefeitura de São Paulo gastou recursos públicos, na verdade não gastou, investiu o recurso público na formação, né, de vocês aprovados, né, no concurso público, com 2 semanas de o curso de formação, e aí não chama os aprovados. Então, como é que é isso? A gente tem que cobrar, a gente vai cobrar, João. E temos provas. O Ministério Público já deixou muito claro, né? O doutor promotor Silvio Marques deixou muito claro. Há provas inequívocas, né? Assim, robustas, de que a Prefeitura de São Paulo está cometendo improbidade administrativa. O prefeito Bruno Covas comete improbidade administrativa ao proceder dessa maneira, né? Abrindo mão dos concursados e fazendo a contratação de empresas ou pessoas físicas, né? Comissionadas para cargos vagos e estáveis. Isso que a gente não pode permitir. Então, deixa eu passar para o doutor Roberto também, que acompanhou, para fazer as considerações dele também. Daqui a pouco a gente já vai caminhando já para o final da nossa live, mas é importante que o doutor Roberto também coloque os aspectos aqui jurídicos, né, e o procedimento que está sendo tomado aí também pelo Ministério Público, doutor Roberto. Bom, boa noite a todos. Bom, vou ser breve aqui, não só porque a gente já passou aí do tempo que a gente tinha combinado, Celso, mas também porque vou reconhecer aí que a parte jurídica foi deixada para agora por uma razão, né? Porque é a parte também mais
mais chata aí, e queira ou não, era muito mais importante também ouvir o ponto de vista de quem integra, de fato, a carreira. Então, eu não posso deixar de começar, Celso, colegas, quem está assistindo, expressando aqui o meu reconhecimento pela atuação do Celso, porque esse é um ponto fundamental. Eu não conhecia o Celso antes, fui conhecendo por ele ter passado a integrar essa luta com a gente, e se mostrou uma pessoa muito disposta a lutar pelo que ele considerava certo, que era a nomeação dos aprovados, a convocação. Então, sempre foi muito disponível, tomou a iniciativa de ir até o Ministério Público, não só foi lá, formulou uma representação, mas como foi lá, falou com o promotor, pediu providências, então uma postura muito altiva. Então, já fica desde já registrada a minha admiração pela sua atuação nesse caso, viu, Celso? Então, é um sentimento que foi se desenvolvendo. Vou falar, então, muito brevemente aqui sobre a questão da prefeitura. Bom, quem me precedeu aqui já falou sobre a questão orçamentária, mas eu acho importante pontuar, né, Celso, colegas, que a Prefeitura de São Paulo vem de seguidas progressões de arrecadação anualmente. Então, a gente teve em 2019 um crescimento de arrecadação da ordem de mais de 7%, estava previsto 13,5% para 2020, e ainda assim não havia previsão no orçamento para nomear nenhuma das carreiras que estão aqui representadas hoje. Então, de fato, essa é uma indisposição que precede o quadro da pandemia, que o João ia falar agora há pouco, que tem sido invocada pela prefeitura, não só administrativamente, mas também nos processos judiciais, inclusive os que a gente acompanha, para se esconder da obrigação de nomear esses aprovados. E a gente tem que lembrar, como também já disseram antes aqui, que o direito de ser nomeado, para quem é aprovado no concurso público, não é uma mera expectativa, não é um mero desejo, não é um mero devaneio. É um direito que está assegurado na Constituição. A Constituição, no artigo 37, inciso 2º, assegura que o provimento dos cargos públicos vai se dar mediante concurso público. O Fábio já explicou antes também, por exemplo, por que esses cargos não poderiam ser preenchidos por livre nomeação, né, por ocupantes de cargo em comissão, mas infelizmente é uma política dessa gestão da Prefeitura de São Paulo, e nesse ponto, gente, ela é igual a todos os outros níveis da federação hoje, em preterir as carreiras públicas, aqueles que escolheram por vocação de vida servir a sociedade, né? Então, essa é uma política generalizada hoje de preterir os servidores públicos. Existe uma campanha contra os servidores públicos. Então, a Prefeitura de São Paulo ela tem deixado de lado a nomeação dos aprovados, invoca cada ano uma desculpa, cada ano a gente vê um pretexto diferente para não nomear. A gente até refere jocosamente, mas é verdade, que a gente via há pouco tempo atrás a Prefeitura alegar a crise fiscal no Rio de Janeiro, a Prefeitura alegar a crise dos caminhoneiros, agora eles estão alegando a pandemia, mas já se alegaram inúmeros outros subterfúgios para não nomear, para não dar provimento para os aprovados em concurso público, porque, no fundo, a questão não é orçamento. No fundo, a questão é precarizar o vínculo dos quadros que estão a serviço da municipalidade. Isso está a serviço daquele propósito que o Carlos, quando começou hoje a live, introduziu tão bem, né? Que é expor o quadro público às pressões do ocupante do poder político do dia. Então, como é que o médico vai deixar de prescrever cloroquina? Como é que o professor vai deixar de estar constrangido de dar a mensagem dele lá na aula? Né? Como é que o auditor vai deixar de estar constrangido de avaliar que uma política não dá rendendo efeito se ele não tiver estabilidade, se ele não tiver sido aprovado no concurso público? Porque o concurso público ele não é só um critério de seleção dos melhores. E quem está assistindo essa live já percebeu o nível de quem está falando aqui. É também uma garantia de objetividade na escolha dos profissionais. Então, existe uma razão que ela é muito profunda para preterir
todos aprovados em concurso público, tornar essas funções ocupadas por gente que não vai conseguir se opor às pressões do dia. Então, a luta que você está travando, Celso, que a gente procura também contribuir da melhor forma no nosso Ministério Privado, mas é uma causa com a qual a gente tem toda a identificação, ela é fundamental. E eu quero aproveitar a ocasião para reconhecer isso e dizer que estou também muito engajado nessa briga. Obrigado, doutor Roberto. Então é isso, a gente vai caminhando para o nosso final da nossa live, mas é importante dizer que nós continuaremos, né, com todas as provas que nós colhemos, né, durante os depoimentos das pessoas que estão, de fato, na linha de frente, né, no serviço público, nesses cargos, e a gente já conversou nessa ida ao Ministério Público, o doutor Roberto bem lembrou, nós fizemos essa oitiva com o doutor Silvio Marques, promotor, e ali ficou muito claro, né, que as provas são contundentes e a Prefeitura de São Paulo ele vai abrir o inquérito, já deve estar já em vias de abrir o inquérito civil, né, com a Prefeitura de São Paulo, porque essa situação definitivamente ela não pode continuar. Assim, não há uma mínima lógica de não chamar, de não nomear os aprovados em concursos públicos e continuar a contratação de comissionados, né, nos cargos efetivos aqui na cidade de São Paulo. E isso a gente não vai permitir. Vamos continuar lutando com o Ministério Público, ao lado do Ministério Público, dando informações no que for preciso, na tribuna da Câmara Municipal. Vou denunciar, continuar denunciando, na verdade, né, essa prática aqui dessa administração do PSDB, do prefeito Bruno Covas, que tem essa prática dos cargos específicos de vocês. Eu sei exatamente qual a necessidade, né, das carreiras que vocês estão representando. Assim, há um déficit muito grande dos profissionais e a entrada de vocês, eu tenho certeza absoluta de todos os concursos que a gente está falando aqui de vocês, vai trazer uma economia de recursos públicos assim, muito grande. Então, por isso que eu digo que a desculpa, o argumento de que é um problema orçamentário é uma falácia. Uma falácia, porque a entrada de vocês vai fazer com que a Prefeitura de São Paulo economize muito do recurso público aqui no município de São Paulo. E nós vamos continuar nessa luta até que todos e todas sejam nomeados aqui, convocados. Essa é a nossa luta e vamos continuar nela até o fim, até que todos sejam nomeados. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Continuaremos juntos aí, vamos nos falando. Ministério Público acompanhando o Ministério Público, estaremos juntos com o Ministério Público e subsidiando as ações aqui para que, de fato, o serviço público, o cidadão, nós estamos brigando por serviços públicos pelo cidadão e cidadã paulistana, para que ele tenha, de fato, um serviço público, com políticas públicas aplicadas aí às pessoas que mais precisam. E, para isso, precisa de servidores públicos empenhados, valorizados, né, que tenham, de fato, a continuidade dos serviços públicos e uma política pública na cidade de São Paulo. Então, obrigado. Obrigado. O nosso deputado também está aqui, Carlos Janazzi. Passo para você, Carlos, para você finalizar a nossa live de hoje. Olha, foi muito bom ouvir vocês, ouvi quase tudo, na verdade. Olha, e contem com o nosso total apoio. Vamos continuar, Celso, pressionando a Prefeitura, fazendo articulação com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, para que haja imediata chamada de todos os aprovados. Isso não é pedir favor, isso é um direito que vocês têm, porque isso está amparado pela legislação. Enfim, contem com o nosso total apoio. A gente vai continuar jogando peso nessa luta para que haja a imediata chamada, né? Convoca já. Um abraço para vocês. Parabéns aí pela mobilização. Boa noite, Carlos. Boa noite, Juliana, Felipe, João, doutor Roberto. Boa noite, Paula. Boa noite. Fábio. Boa noite. Boa noite.